que eu não liguei o microfone. Eu não liguei o microfone. Teste. Teste, teste. Só tem um funcionário. A gente tem uma empresa que faz assembleia de vendedores, né? E aí a galera da assembleia faz. Já tô acostumada com Tá o acostumado. O Fred tá com o nome na máquina. Até ofereci carona ali. Tem uma aula no meu pós. Ainda bem, tá vendo? Por isso, não. Você já tá melhor. Muito obrigado. Nós? É nós. É, não, E isso o aí. Jean representando onde? E o Dr. Thiago? Estamos aí. Valente. Firme. Quase uma reunião particular. É, né? Eu não sei se É melhor ter. expectativa, tipo, empresa Foi o juiz que pediu para que fosse. É que é 1,5 milhão de pessoas, né? De Não, credores. não vai ter 1,5 milhão. de advogados online já assistindo. 200. Vamos bater 2 mil. Tá bom. Não, tomara que fez. Bom, mas daí eu vim por dentro, né? Sim, eu vim por dentro. Ah, se eu pegasse a BR, ela é de Canoas. Eu ia me perder. Viesse pela BR. Ah, não, com certeza. E eu não saberia fazer. Quando mandei o link da live ontem. Vim pela Mauá. A sorte que veio junto pra me trazer. 15 dias avisando. Não tinha dado bom. Mas não caiu na espaçonave. Não, por isso que eu perguntei. Sempre tem perdido o cachorro Tu perdido. já tem um resumo ontem de manhã. Tu já tem resumo da audiência pra mandar? Não, primeiro vamos deixar acontecer a audiência, depois eu te mando um resumo. Semana passada a gente fez live, né? Aí eu disse, não, porque o Everton não manda resumo. É que eu sou pra pegar a lista, né? Aí eu disse, Mas umas meninas, Fernanda. Doutora Fernanda. E o Rafa, que tá interno lá perto da doutora. Oi, eu só tenho mais 22. Oi, tudo bem? Tô só uma vez. Prazer. Vai terminando no jogo. Vai terminando no jogo. Olha, é o Grêmio. Não, Grêmio e Corinthians. Não, é Grêmio e Torque. Não, não tô preocupado. O Grêmio e Corinthians é no outro final de semana. eu achei que Esse aí a gente foi pro mata-mata, né? Porque e o Nenê? é Santos e Corinthians e os É bem três com as do mãos lado. ainda. Ai, esses dias eu tava lá no escritório e ele falou que vocês foram na videochamada e ele, Na zona. no dia do avião. Ai, Vai você lá pra tá checar. Mas por quê? Eu, meu Deus, que idade tem essa criança? É muito Meu Deus, você parecia uma adolescente já falando. Fala. Ai, é uma coisa mais linda. Mas quem é novo? Coisa mais linda. Ele é assim, ó. Você foi o tempo? Já, se foi o tempo. Faz Eu ladinho. perdi a Velho, monumental. Você- Eu vi, foi na arena também.
A mulher Arena, olha. eu fui uma vez. Na arena? Telefone. Que tu é colorado? Não, eu não, no Beira-Rio, eu não passo na frente. E o celular? E vários namorados. Eu era só quadra para não passar na algumas mensagens. Não, no Beira-Rio tá bom, pode ser Grenal que for, não vou. Pra cá ou pra cá, tu quer? Comprar um pra mim, né? E daí dá. Isso agora? Aí, As audiências atual, né? uma coisa, 2 semanas. Ah, eu fui. comprou o pezinho? Porque aí eu revista. Podia joga também. Aquele pezinho a gente tinha em casa, não tem, mano. Nunca tu comprou? Não tinha cadeira. O que tu comprou? Comprou um tripé, né? Eu comprei pra fazer as bancas, né? Que eu tenho que sentar. A minha baixa. Tinha cadeira Golden. Mas dá pra no treinamento dela. Deixa assim. A transmissão toda pendurada por uma borrachinha. Deixa eu ver. É muita tecnologia. É muita tecnologia. Mas a ver. Sabe qual é que é o pior? Que isso aqui vai ser que nem vai começar a manchar a tela. Dá um reflexo colorido por causa das imagens visíveis. Ah, tu disse no telão. Pessoal, desculpa atrapalhar vocês. Se vocês ficarem falando certo, vai pegar a voz de vocês na transmissão que já tá ao vivo só. Se vocês quiserem sair. Obrigada. Fala mal. Eu acho que tem um pouco mais. Sou ouvido você. Não consigo. Isso, não consigo que o povo inteiro se Uau! Eles viram vocês? Sério? Vai reforçar. Vamos ver a laje. Era uma Fazendo algumas coisas só que não tinha coisa, não me respondendo.
Ah, eu vou falar com a doutora. Eu nem falo. Quando a vizinha, ela saía disso. Olha, esse tipo não sei, então. É isso aí. E no outro dia tá bom. Mas aqui, ó, eu não fiquei nem um dia em casa. Nem um dia. Eu saí todo dia para trabalhar. Meus vídeos, sim, imagina. Nenhum. Eu tive. Mais uns 40 anos, foi muito engraçado, porque a gente foi entrar no futebol e um dia, no dia seguinte era nada. Eu aprendi uma coisa. E aí, claro, aí fiquei até passar o mata é o medo. O medo de atravessar uma rua, não atravessa, que vai ser atropelado. Segunda, tem medo de subir uma escada, não sobe, vai cair. Tem medo de ganhar choque, vai tocar uma hora, não ganha choque. Não tem a medo de tinha aquelas. Tinha aquela porta, sabe? É um belo, né? E olha que as luzes no meio do telefone. Pegar o morrer, vai morrer, mas não morrer, não vai morrer. Mas eu tinha. Ela não se pegava. Pegava na rua mesmo. Estou dizendo, meu Deus.
Natália está online, só para começar. Ok. Boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite a quem nos assiste online pela internet. Meu nome é Alexandre Cosme Bueira, eu sou juiz de direito da Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, responsável pela condução do processo, dentre outros, da falência da Unic, objeto da nossa reunião no dia de hoje, dessa audiência pública. O primeiro ponto é passar para vocês as razões e os motivos e a forma como a gente vai conduzir essa audiência pública, para depois passar para vocês as questões mais específicas sobre o processo. A audiência pública não é um ato obrigatório na grande maioria dos processos da processo civil brasileiro, muito menos num processo de falência, ainda que alguns doutrinadores chamem de audiência de gestão democrática do processo. Ela não é nos moldes exatamente de uma audiência pública, mas eu achei por bem necessário fazer nesse processo da Unic por diversos motivos. O primeiro motivo é para o elevado número de credores, o elevado número de interessados nesse processo, alguns dos quais eu imagino que sequer contem com o auxílio qualificado de um advogado, e sim acompanham pelo noticiário ou por internet, por redes sociais ou por onde seja, o andamento desse processo para avaliar se vem ou não aos autos para habilitar para receber seu crédito que entende devido. E também para explicar aos procuradores, aos advogados, que por vezes não têm acesso aos autos, tendo em vista que um processo de falência não é um processo contencioso, onde todas as petições de uma ou duas partes não tem autor, simplesmente autor, réu, objeto da lide e decisão judicial. É um processo complexo, com multiplicidade de interessados, que pode, como nesse presente caso, chegar a milhares, e essa informação, por vezes, fica fragmentada, mediante consulta dos autos, e muitos não sabem como obter a informação adequada sobre o seu crédito. Bom, o que é um processo de falência? Eu peço desculpa aos procuradores presentes, como a gente está falando para pessoas leigas também, eu vou começar do zero. Então, o processo de falência, em tese, é uma liquidação dos ativos de uma empresa inviável a fim de pagar aos seus credores naquilo que é possível até os limites que a gente chama de forças da massa. O processo tradicional de falência que a gente conhece é um processo, se a gente pensar uma indústria ou uma empresa que tenha grande patrimônio, empregados, a empresa fecha, não tem condições de pagar seus credores, seus empregados,
Esse patrimônio todo é arrecadado, a lacração da sede física, esse patrimônio é arrecadado, é vendido, os credores, com o resultado das suas ações judiciais contra a empresa, fazem a habilitação de seus créditos e recebem daquilo que for o resultado da venda desse ativo, prédios, máquinas, veículos e tal. O processo da Unic não tem isso, né? Não tem prédio, não tem maquinário, não tem sequer documentos contábeis suficientes para tu saber toda a natureza do ativo e do passivo para fim de verificação administrativa dos créditos. O que havia, e sim, é uma grande quantidade de pessoas que trabalhavam, operavam com a Unic, investiam com a Unic e que se viram desprovidas desse valor que constava numa planilha, num site, ou como era movimentado, que haveria esse valor ou esse crédito em seu favor. A partir daí, então, com a falência, com a retirada da Unic do mercado, pela declaração pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público, pela acusação de crimes de pirâmide financeira, entre outros, essa empresa foi impedida de operar, retirada do mercado, seus ativos todos sequestrados, e isso aí culminou na falência da sociedade, que é um outro processo que tramita aqui na Vara Regional. A partir daí, então, o processo de falência teve acesso aos ativos sequestrados, começou a proceder à sua liquidação e, ao mesmo passo, começou a proceder à habilitação dos credores, que são processos que andam em paralelo para fim de satisfação dos credores. Bom, o processo de falência tem uma tramitação prevista em lei, a Lei 11.101/2005, que, a grosso modo, diz que, decretada a falência, arrecada-se os bens e produz habilitação para fins de venda e pagamento. Se nós formos dar uma olhada lá, essa ordem, lá no artigo 84 da Lei 11.101, diz que, ultimada a arrecadação e alienação do ativo, os credores serão pagos após a consolidação do quadro geral de credores. Tá? O que quer dizer isso, a grosso modo? Precisa primeiro vender tudo, precisa depois todo mundo se habilitar, precisa consolidar esse quadro geral de credores, que diz quem tem direito a receber, para depois pagar. Se nós formos esperar fazer isso, pode acontecer disso levar longos anos, levar 2, 3, às vezes até décadas de processo tramitando sem que as pessoas recebam. Isso, às vezes, não causa um impacto tão grande, porque muitas vezes é sabido que não há ativo, não há valor, não se chega ao valor suficiente para pagar essas pessoas que foram prejudicadas. E aqui tem uma diferença nesse processo. A gente está tendo sucesso na arrecadação desses ativos, que nós vamos conseguir pagar, se não totalmente os credores, eu acredito que quase que totalmente ou na totalidade dos credores que conseguirem comprovar a existência de seu crédito. Bom, então, pela exceção prevista na última decisão lançada aos autos, no artigo 16, parágrafo 2º da mesma Lei 11.101/2005, determinei o imediato pagamento dos credores que conseguiram comprovar a habilitação de seus créditos até o último dia 15 agora, desse mês, que, segundo o levantamento feito pela administração, que depois vai passar para vocês um resumo detalhado, nós vamos atingir uma parcela substancial, alcançando quase 6 mil credores, né, que vão ser de imediato satisfeitos, assim que ultimados os procedimentos burocráticos e administrativos para tanto. Essas, então, são as notícias que a gente dá para vocês, mas também focando e muito nesse processo sobre as informações oficiais, os locais de obtenção das informações oficiais, aonde o credor pode se informar, quais são as informações extraídas dos autos do processo, do juízo do processo e da administração judicial, para que não se informem por terceiros, não se informem por redes sociais, não se informem por boatos, não se informem por fake news e acabem fazendo do seu crédito, não recebendo o valor que tem direito, repassando para terceiro, alienando, na expectativa de que, olha, eu não vou receber nada, isso não vai dar nada. O ato de hoje é uma demonstração de que esse é um processo onde os credores têm a viabilidade de receber seu crédito, desde que devidamente comprovado, e que então procurem os canais oficiais
para que o façam. Eu vou passar agora a palavra à administração judicial, que está a cargo desse processo do escritório Medeiros, a administração judicial, Scalzini e a administração judicial, que trabalham em conjunto e que vão prestar as informações detalhadas sobre o andamento desse processo. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos, aos que estão em casa. Acho que nós estamos com mais de 1.300 pessoas online. Nós temos um grande interesse, né, por esse processo e, por tal motivo, foi convocada essa audiência pública até para esclarecer o andamento, né, com total transparência de tudo que está acontecendo no processo e os próximos passos para que as informações não fiquem desencontradas. Meu nome é Laurence Medeiros, sou da Medeiros Administração, juntamente com o meu sócio aqui da direita, João Medeiros, juntamente com o meu colega aqui, João Pedro Scalzini, da Scalzini Administração Judicial, e a equipe que talvez muitos conheçam, que fica ali sempre em contato com quem entra em contato aí com o nosso suporte para poder oferecer o maior nível de informação possível. Como o doutor Alexandre falou, é um processo sui generis, né, tanto acho que no Estado e no Brasil, essas falências envolvendo principalmente criptoativos, que foi a principal arrecadação do processo, ela não é comum, né, e acho que o processo está tramitando desde 2025, é praticamente pouco mais de um ano, e nós já temos uma decisão de pagamento. Então, para quem não acompanha, quem não vive esse mundo falimentar, isso é um tempo recorde. A gente sabe que muitos credores que estão assistindo, que às vezes estão um pouco ansiosos para receber o seu crédito, mas eu duvido muito, né, que tenha falência dessa magnitude, que tenha já uma decisão de pagamento, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça ainda esse ano, num tempo tão recorde assim. Tá? Então, só para dar essa primeira explanação. A gente vai passar, tá, com os colegas, me desculpe como o doutor Alexandre falou, mas eu vou ser bem detalhista na explicação em relação ao processo de falência, porque a maioria das pessoas que estão em casa, eu acho que são credores, né, sem esse conhecimento jurídico. Os colegas aqui, evidentemente, têm um pouco mais de conhecimento mais profundo na matéria, mas a gente quer passar assim, passo a passo para que todos compreendam o que envolve um processo de falência, quais são as fases do processo de falência, por que as coisas acontecem de determinadas, né, forma, e depois a gente pode aí, evidentemente, abrir para perguntas, enfim, dos advogados que aqui estão presentes, né, que provavelmente têm algumas dúvidas aí em relação aos clientes. Alguns advogados já nos procuraram, né, tem advogados que representam credores expressivos, o doutor Guilherme, por exemplo, está aqui na minha frente, já tiram dúvidas quase que semanalmente, né. A gente debate várias questões, evidentemente cada um defende, né, os seus clientes, e a gente lá de administração judicial tem que ter o maior cuidado possível, porque é um processo que envolve milhares de credores e as tentativas de fraude nas habilitações são gigantescas. Então, dada a nossa responsabilidade, a gente tem que ter muito cuidado, né, com as análises das informações, e por tal motivo, muitas vezes, a gente acaba demorando um pouco mais ou solicitando documentos complementares para que essa informação seja o mais fidedigna possível. Tá? Deixa eu só ver se eu estou na página. Eu não estou na mesma página do... Aqui. Tá? Então, como o doutor Alexandre já mencionou no processo falimentar, o que é o processo de falência, né? Então, o procedimento judicial para encerrar as atividades de uma empresa insolvente, né, vender os seus bens e realizar o pagamento de seus credores. Na prática, é um processo de liquidação organizada da empresa. Certo? Para que serve o processo? Preservar, arrecadar e vender os bens da falida, verificar quais os créditos são legítimos, distribuir os valores arrecadados conforme uma ordem prevista em lei, e identificar possível extensão de responsabilidades pela dívida da massa falida, que é o que está acontecendo no presente momento. Quem é o administrador judicial nesse papel? A gente é responsável por arrecadar esse patrimônio, todos os documentos, informações, os bens da empresa falida, para posterior venda desse ativo, certo? Arrecadar os recursos, verificar os créditos, o que efetivamente está habilitado, está apto a receber, para que dessa forma tenha um tratamento igualitário entre todos os credores. A gente assume a representação da massa falida em todos os processos e pratica os atos necessários ao pagamento dos credores devidamente habilitados.
Então, o AJ não é um representante dos credores, certo? O representante dos credores que aqui nos escutam são os seus advogados. Não decide sobre critérios de pagamento. Isso é muito importante, porque os critérios de pagamento e os critérios de habilitação são objetos de decisões judiciais e a administração judicial simplesmente segue essas decisões judiciais e aplica ela no nosso dia a dia na análise dessas habilitações de crédito. Próximo aqui. Bom, como é que é o cronograma processual do processo falimentar? Primeiro, quando decretada a falência, que aconteceu nesse caso, não é lacração do estabelecimento comercial, a arrecadação dos bens, conforme a gente conversou, ato contínuo foi o que aconteceu, verificação dos créditos, como a gente comentou, fase administrativa e fase judicial e pagamento dos credores. Essa seria o cronograma de uma falência normal pelo rito da Lei 11.101, que se aplica a qualquer processo falimentar. Na UNIC, está sendo um pouquinho diferente. E por que está sendo um pouquinho diferente? Tem uma decisão judicial do Dr. Alexandre Cosboeira, que aqui se encontra, onde ele flexibilizou esse prazo de habilitação administrativa, certo? Para justamente evitar que todos os credores possam comprovar o seu crédito de forma administrativa para a administração, evitando que se judicialize esses processos. Porque pelo procedimento da Lei 11.101, após publicado, que já foi no ano passado, que a gente tem a data, no dia 4 de julho de 25, foi publicado o edital dia 12 de setembro, nessa data teria que ter sido encerrada já a fase administrativa de habilitação dos créditos. Todavia, houve a decisão do Dr. Alexandre flexibilizando justamente essa nossa habilitação administrativa e foi possível, na data de hoje, olha, vejam bem, lá em 4 de julho, que aparece ali, nós tínhamos 1.542 credores apenas habilitados. E com essa flexibilização, nós passamos a 9.000 credores. Pedidos, na verdade, né? São pedidos de habilitação. Não quer dizer que sejam definidos, né? Eu acho importante aqui fazer um parênteses para explicar o porquê da flexibilização administrativa da habilitação dos créditos, por que a prorrogação desse prazo. Só pelos números dados, vocês teriam pelo menos, entre 1.500 e 9.000, nós teríamos pelo menos 7.500 processos judiciais que dependeriam de intimação, prazo, decisão judicial, seara recursal, se houver inconformismo, para que se formasse esse quadro de credores, que nós levamos 1 ano agora. Então, qualquer pessoa, que mesmo que não entenda das trâmites judiciais, sabe que nesse prazo que nós temos de 1 ano, que já estamos conseguindo fazer o pagamento do primeiro rateio, nenhuma unidade judicial conseguiria julgar 7.500 processos. Então, essa flexibilização é em favor dos credores para abreviar o processo de habilitação e, sim, possibilitar que esse pagamento seja mais sério. Por isso, então, a flexibilização. E isso não retira nenhum direito dos credores se quiser questionar judicialmente. A flexibilização não impede a judicialização, é uma opção do credor. O que é mantido aberto um canal mais rápido e facilitado para fim de habilitação do crédito, inclusive de forma eletrônica. Perfeito. Então, pessoal, essa flexibilização, como a gente comentou, ela permitiu, né, que se fosse até o presente momento, até a decisão de ontem, que encerrou dia 15 de maio, esse primeiro momento de revisão administrativa, 9.000 pedidos, tá? 9.000 pedidos. Bom, seguindo o nosso cronograma, é importante que se diga que no dia 29 de outubro de 2019, foi franqueado à administração judicial uma base de dados dos clientes, onde foi apreendido na Operação Lamanai. Tá? Esse banco de dados é o que se subsidia, tá? Ele é utilizado de uma prova subsidiária para os credores fazer justamente os seus comprovantes de que tem direito ao crédito na recuperação judicial, na falência, perdão. Então, essa base de dados ela é utilizada pela administração judicial, mas de forma subsidiária. A gente precisa que o credor provoque a administração judicial, a gente precisa que o credor, ou evidentemente quando eu falo credor, através do seu procurador, provoque a administração judicial, demonstre para a administração judicial, né, que ele realmente é credor,
para a gente poder, então, com alguns critérios que nós utilizamos, a gente poder verificar se efetivamente esse credor tem direito ao crédito. Eu estou na página de definição do crédito dos clientes. Isso. Então, o que aconteceu na Unic? Operação no Lamaná. A Polícia Federal apurou indícios de crime de pirâmide financeira, levando à apreensão de bens e documentos da empresa, bem como ao ajuizamento de ação penal, que está em tramitação. E, diga-se de passagem, a administração judicial e o judiciário aqui não tem nada a ver com o processo criminal que corre lá na Justiça Federal. Teve uma condenação na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, condenou a Unic e seus dirigentes por emissão de instituição pública de valores imobiliários, sem autorização, enfim, isso corre paralelamente a isso. Por que não contratos autônomos? Contratos nulos não geram direito autônomos. Validar lucro passados legitima a ilicitude. Efeito jurídico principal. Diante da constatação de ilicitude civil, o objeto do contrato é nulo. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Na verdade, a gente recebe inúmeros pedidos de habilitação, né, digamos, do lucro advindo da operação realizada na Unic. Mas como foi já decidido, esse lucro ele não pode ser habilitado. O critério definido pelo juízo, cuja decisão judicial foi proferida e já transitada em julgado, já precluso prazos de recurso, não houve recurso dessa decisão, o critério estabelecido é o seguinte: a gente verifica os pagamentos efetuados, os recebimentos, esse é o seu crédito, é matemático, certo? Então, quanto a gente conseguiu, quanto o credor aportou, quanto ele retirou, o saldo é o crédito que ele tem devidamente atualizado até a data da falência e, posteriormente, vai ser atualizado novamente até a data de pagamento. A única exceção é quando o credor fez o processo judicial e lá no processo judicial, que teve uma grande quantidade, já foi reconhecida por sentença, está julgado, a gente habilita o que o juiz determinou lá na sentença condenatória. Vou fazer um outro parênteses aqui. Tudo isso que está sendo dito pode ser resumido numa frase. A justiça precisa decidir qual o valor do crédito, qual o credor titular desse crédito e qual a classificação desse crédito. Isso está na lei, no artigo 9. Como que o credor pode buscar isso? Ele pode ter buscado num processo que tramitava antes da falência, buscando a rescisão do contrato por qualquer motivo. A gente sabe que qualquer contrato, qualquer negócio entre duas partes pode ser judicializado. Eu posso ter um contrato de aluguel, eu posso ter um contrato de compra e venda, eu posso ter um contrato com a Unic, que eu resolvi entrar na justiça para desfazer esse contrato. Essa sentença vai dizer, ou já disse antes mesmo da falência, que fulano é credor da Unic de X. Tá? Uma vez dito isso, a decisão transitou em julgado, isso é imutável, mesmo que, porventura, de um critério diferente daquele que foi adotado para habilitação administrativa. Mas o credor, eu não estou de acordo com essa habilitação administrativa, eu quero fazer diferente, eu acho que esse critério não está correto. Primeiro que tem que ser eleito um critério para se fazer uma decisão. O processo não pode ficar parado e esse critério, dentro do possível, tem que ser igual para todo mundo. Tá? Mas o credor, não estou de acordo. Ele tem remédio processual para isso. A lei tem habilitação administrativa, não está de acordo, foi negado, posso judicializar. Ou foi deferida, mas eu discordo do valor, eu discordo da classe, eu acho que está errado, eu acho que eu tinha que receber antes dos outros. Ele tem a impugnação de crédito que está na lei. Mas a gente precisa dizer, para todo mundo ficar ciente, claro, quais são as diferenças entre a impugnação administrativa e a impugnação judicializada, a habilitação administrativa e a habilitação judicializada. Primeiro, a habilitação administrativa é feita direto com o administrador. Ele não tem uma decisão judicial, o administrador vai colocar ele num relatório, num rol de credores, que depois pode ser impugnado. Então, se ninguém impugnar, ele passa a ser a decisão judicial. Segundo, essa habilitação administrativa,
ela pode ser feita eletronicamente, mandar os documentos por e-mail, ele pode ser feito do lugar onde mora o credor, onde ele está com seus documentos. Tá? Existe o site da administração que vai ser divulgado exaustivamente aqui na reunião de hoje, os meios para se fazer isso. E terceiro, essa habilitação é de graça. Tá? A judicializada é um processo incidental. Preciso dizer para vocês também que, pelo regimento de custas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, esse incidente não tem custas iniciais, mas ele pode ter sucumbência. O que é sucumbência? Quando eu entro com um processo dizendo que eu tenho direito a A e não ganho A, a outra parte que teve que se defender, que teve que dizer que eu não tenho direito ao A, contratou advogado para isso, ou a administração judicial usou seu corpo de advogados para tanto, isso gera os honorários de sucumbência. Então, a vantagem da habilitação administrativa judicial, além de tudo isso, é que ela é mais rápida e mais barata, mas está aberta à disposição, até o prazo decadencial de lei, a judicialização para todo aquele que quiser levar ao juízo a definição do seu crédito, porque está em desacordo com aquilo que está sendo feito administrativamente. Devolvo de novo, doutor Lopes. Perfeito, doutor. Aqui está a decisão, uma decisão judicial que está preclusa, né, no evento 425 do doutor Alexandre, que fixou justamente esse critério que eu comentei, do critério para fazer os fins de habilitação. Então, eu vou ler rapidamente somente a parte que interessa. Cálculo do crédito a ser habilitado. O valor do crédito a ser habilitado corresponderá ao saldo líquido investido pelo credor. A metodologia de cálculo em estrita observância de jurisprudência consolidada para esses casos de pirâmide financeira é a decisão proferida no evento 136, consistirá na soma de todos os aportes financeiros comprovados, da qual serão deduzidos todos os valores recebidos a título de resgate. O saldo resultante será atualizado monetariamente pelo índice de GPM, a contar da data de cada aporte até a data da decretação da falência, sendo terminantemente excluído qualquer valor referente a lucros, bônus ou rendimentos prometidos pela falida, por se tratar de remuneração fictícia e parte integrante da atividade objeto da ação penal. Então, portanto, pessoal, esse é um ponto muito importante, que a gente recebe inúmeros pedidos de habilitação e reclamações, de que o lucro não vai ser computado para fim de habilitação. É valor de aporte, menos valor de saque, esse é o saldo que cada credor tem direito a habilitar. Trouxemos aqui um pequeno exemplo prático, né, de uma habilitação, essa habilitação, digamos assim, clássica, sem maiores problemas, bem objetiva, que é vamos dizer assim, um cenário perfeito que deveria existir. A gente sabe que nem sempre funcionou assim, né? Não quer dizer que quem não esteja dessa forma não tem direito, mas esse é um caso onde o credor comprovou, né, justamente a habilitação do valor de 21.376, que corresponde ao valor atualizado de 12 mil. Então, lá na época, ela fez lá um plano presidente, que era chamado de 12.946. Ela apresentou para a administração judicial o boleto de pagamento, cujo boleto consta ali, com o valor dos 12 mil, que atualizado chegou nos 21. Ela apresenta para a administração. A gente faz uma análise de forma subsidiária, consulta a base de dados que a gente possui, localizamos os registros, o valor fecha exatamente igual ao aporte, e essa diferença, na verdade, é do valor da correção monetária. Então, é um caso que foi definido por estar devidamente comprovado dentro dos critérios da administração judicial. Temos um outro caso prático aqui que é parcialmente instruído, que o credor solicitou a habilitação de 72.406,84, corresponde ao valor atualizado de diversos pacotes. Entretanto, não individualizou os aportes e os recebimentos no cálculo, além de ter arredondado o saldo líquido. É muito importante, pessoal, que os valores sejam exatamente o valor aportado. Às vezes, na ânsia de arredondar os valores, isso no tempo, e vocês imaginam o volume de credores, se 9 mil credores arredondar um pouquinho, e nós corrigirmos esse valor, ele é bem significativo. Então, a gente tem que refazer os cálculos de modo que seja exatamente o valor constante
na nossa base de dados. Então, verificou-se o valor, de forma subsidiária, novamente, observou-se que os valores constantes no relatório de ganhos coincidem com os registros da base de dados, ou seja, ela tem efetivamente direito a habilitar o seu crédito. Entretanto, o cálculo apresentado não observava os critérios fixados no processo de falência e que, em um primeiro momento, legitimou a reserva administrativa do crédito. Posteriormente, para auxiliar o credor, a administração judicial procedeu à retificação do cálculo, viabilizando a habilitação do valor do pagial de credores. Então, é importante que se diga, pessoal, que muitas vezes esses cálculos chegam dessa forma para a administração judicial. Que a administração judicial poderia simplesmente dizer, está indeferido, ou complemente o cálculo. A gente sabe que muitos advogados têm milhares de credores. Então, a própria administração, a gente refaz o cálculo dentro dos critérios e, após nós refazermos, a gente defere o pedido e inclui ele na relação. Esse é um exemplo prático de requerimento majoritariamente apresentado. Então, só para entender os critérios. Aqui o credor solicitou uma habilitação de R$ 598, que corresponde ao valor histórico do pacote Plus. Entretanto, não apresentou cálculo atualizado do crédito. Isso é uma grande maioria que acontece. O pessoal junta uma prova, mas não junta cálculo, não junta simplesmente nada. A gente poderia indeferir. Mas a gente tem um indício de prova de credor que está lá. Então a gente faz, ele mandou simplesmente uma captura de tela. Né? Ele está aqui a captura de tela com o nome dele e os dados. A gente vai na base de dados de forma subsidiária, consulta a base de dados, vê se realmente o credor está lá, fecha os valores, e aí sim a gente verifica se ele recebeu alguma coisa. Se ele não recebeu, ele tem direito ao crédito. A gente faz novamente o nosso cálculo e a gente legitima se, na verdade, por isso consta ali como reserva. Muitas vezes esse credor, até fazer o cálculo, ele consta como reserva. Depois que efetivamente foi refeito o cálculo dentro dos critérios, ele vai para o deferido. Prova subsidiária, base de dados. Tá? Então, essa é a base de dados que a gente está falando aqui, que a gente sabe que é objeto de discussão, já falamos aí com os advogados sobre esse cenário, a gente sabe que existe inúmeras bases de dados, chamamos assim, circulando, né, entre os credores. A gente não é apto para dizer qual que é verdadeira, qual que não é, mas a gente só tem uma fonte confiável, que foi aquela apreendida pela Polícia Federal na data da operação, que é uma base ainda assim utilizada de forma subsidiária, onde a gente precisa dos indícios de provas, né, desse credor, para daí nós poder fazer a conferência nessa base de dados e se houve saques ou não houve saques. Tá? Então, a responsabilidade exclusiva do credor comprovar a existência, origem e extensão do crédito alegado, mediante a apresentação de documentação pertinente. Isso não é uma particularidade na falência da Unic, certo? Então, assim, o credor, digo de passagem, o seu procurador, que deve procurar a administração e demonstrar a origem do seu crédito. Base de dados subsidiária, autorizada excepcionalmente devido à dificuldade dos credores em reunir documentos. A base de dados foi fornecida pela Polícia Federal em agosto de 2019 e ela está sendo adotada para conferir segurança jurídica aos atos da administração. Eu vou te interromper. Claro. Eu vou te interromper mais um pouquinho só para fazer duas observações sobre isso. Tá? Quando a gente fala aqui em documentação apresentada pelo credor, a gente precisa fazer referência a dois artigos da lei que rege todo o processo de falência. A lei que a gente já falou, 11.101 de 2005. Ao artigo 9º, que ele é bem claro, a distribuir o ônus probatório da existência do crédito. Tá? Ou seja, não é assim, a gente é ruim, a gente sabe quem é credor, tem lá um documento que diz todo mundo que é credor, isso é uma fake news, e não coloca esses créditos, não coloca. Não é isso. O artigo 9º diz o seguinte, vou ler para vocês para não errar aqui, tá? Depois eu vou combinar com outro artigo. Só rolar aqui para chegar. E peço desculpas de novo aos advogados por estar lendo o texto de lei aqui, mas, mais uma vez, nós estamos falando para todo mundo que é interessado nesse processo.
Vamos lá. A habilitação de crédito realizada pelo credor. Ou seja, quem tem que habilitar o crédito? O credor. Ah, mas não pode ser para advogado? Claro que pode. Nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º dessa lei, deverá conter: 1. O nome, o endereço do credor, o endereço em que receberá a comunicação de qualquer ato, o valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência, os documentos comprobatórios do crédito e a indicação, se quiser produzir demais provas. Isso vale tanto para a administrativa quanto para a judicial. Então, primeiro, a gente não está negando a habilitação a ninguém de malvado, nem está habilitando alguém por ser bonzinho. Ah, mas o administrador acabou de falar que a gente está usando prova subsidiária, ajudando o credor que não juntou a documentação completa. De repente, eu sou o único credor que tem a documentação completa, não quero que os outros recebam. Por que vocês estão fazendo isso? Aí nós vamos lá, então, para o artigo 75. Peço paciência que eu vou rolar mais um pouquinho aqui. Artigo 75, parágrafo 1º. O processo, parágrafo 2º, da parágrafo 1º. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade. O que a gente está fazendo aqui? Tentando abreviar o máximo o processo para pagar logo quem tem direito a receber. Pelo princípio da economia processual e sem prejuízo do contraditório, da ampla defesa e os demais princípios previstos no Código de Processo Civil. O que a gente está fazendo? Acelerando o processo, mantendo a segurança da documentação mínima para que esse crédito seja comprovado e, ao mesmo tempo, favorecendo ou oferecendo àqueles que quiserem judicializar a ampla defesa dos seus direitos, quem quiser postular. Então, o que a gente está fazendo aqui? Uma habilitação dos credores que conseguirem comprovar minimamente seu crédito, mediante consulta na documentação disponível, para produzir com segurança um crédito no valor da data da falência, para que seja atualizado até a data do pagamento e que todos aqueles que comprovarem seu direito recebam. Devolvo de novo, doutor, desculpa de novo. Imagina. Importante considerações. Então, continuando, pessoal, aqui. Validação de outras fontes de dados. Para utilizar qualquer outra base, é indispensável validar previamente sua legitimidade, origem, integridade e possibilidade auditoria. A administração judicial e o judiciário devem manter critérios objetivos e não é possível acolher bases paralelas sem qualquer validação de segurança. Bom, a gente sabe, pessoal, que tem outras bases de dados que os credores se valem para poder fazer as habilitações. Eu não digo que essas bases estão certas ou erradas, é só importante que essas bases sejam verificadas, ela pode servir como um indício, e aí tem que verificar com esse credor que está nessa base que ele tem outra fonte de provas, ele tem outra prova a ser produzida, para que aí sim a gente possa analisar, que os pedidos às vezes chegam para a gente simplesmente, quero habilitar esse crédito, é o fulano de tal. Só que não tem nenhum indício. O simples fato de ele estar numa outra lista paralela simplesmente não lhe dá o direito do crédito. Então, eu preciso que ele demonstre, através de outro meio, qualquer meio que ele consiga demonstrar que ele realmente teve uma operação ali, que a gente possa, então, com base nisso, fazer os encontros com as nossas bases de dados e nossos critérios e verificar se efetivamente esse credor tem o direito. Tá? Direitos processuais dos credores. Os credores possuem meios judiciais adequados para incluir o crédito na relação de credores. Podem apresentar documentos através do incidente de habilitação e impugnação de crédito. O que quer dizer? A qualquer momento, como o doutor Alexandre falou, até a data da decadência, o credor pode buscar o judiciário se entender que a prova está difícil de ser feita administrativamente ou a administração judicial não está colhendo por algum motivo, ele pode buscar o judiciário e buscar reconhecimento desse seu crédito judicialmente, e aí sim a administração pode acolher esse crédito depois de uma sentença prolatária prestar em julgado, sem maiores problemas com total segurança jurídica. Importante que se diga, entendendo o procedimento de reserva administrativa do crédito.
Esse é um dado importante, pessoal. De 8.662 requerimentos que a gente recebeu, 457 estavam com cálculo validado, né? Simplesmente estavam corretos. 5,8%. Os demais, a administração teve que refazer o cálculo. Por que disso? Não é nenhuma crítica de forma nenhuma quem está habilitando, é que simplesmente os critérios de habilitação e muitas vezes o nosso encontro com a base de dados modifica, né, os cálculos. Então, com isso, a gente tem que fazer o quê? Ao invés de devolver ao procurador, ao cliente, para refazer o cálculo, ali, um imenso trabalho, a gente refaz os cálculos de forma aqui administrativa, possibilitando que fique, então, adequado à habilitação. Então, aqui, inclusive, no nosso site, para quem teve acesso, nós temos ali um modelo de cálculo, onde o credor pode jogar as informações e o cálculo, ele procede o cálculo de forma específica e sai de forma correta. Esse aqui é um fluxograma, tá, decisório da fase administrativa que vem ocorrendo. Então, o crédito, quando está no status deferido, o crédito está tudo ok, crédito aceito, incluído na lista oficial de credores, e está simplesmente aguardando a fase de pagamentos. Reservado administrativamente, que pende documentação, ou seja, por que a gente bota reservado? A gente poderia simplesmente excluir esse crédito, ou indeferir esse crédito. Mas ele está lá porque ele foi, e por algum motivo ele não foi deferido, uma falta de documentação, mas ele está ali justamente para não ser esquecido e aguardando novos documentos, se assim a gente conseguir, o credor conseguir comprovar, a gente muda o status para deferido. Indeferido é aquele que realmente não conseguiu demonstrar, não trouxe documentos, foi indeferido. Não quer dizer que ele não possa novamente buscar se localizar aí algum documento que possa trazer essa legitimidade dele a qualquer momento, até o encerramento lá dos 3 anos ele pode trazer. E reanalisando, é o crédito aceito após a apresentação de documentação complementar. Então esse é mais ou menos o fluxo dos status de cada credor. Prazo decadencial, tá? Isso aqui é bem importante. A gente já deixou aqui um resumo, tá? No dia 19 de junho de 2028 é o prazo decadencial para que os credores possam fazer suas habilitações. Então ainda tem um longo tempo, né? Nós temos aí acho que 2 anos pela frente para aquele credor que entenda buscar ainda algum subsídio de prova, que não conseguiu ainda habilitar, ou que não habilitou o seu crédito, ou que, enfim, esqueceu, que possa ainda fazer a sua habilitação. Tem um alerta ali que os credores devem ficar atentos à contagem do prazo, que se aplica de forma automática, desde a publicação da sentença que decretou a falência, e não a partir da decisão administrativa do requerimento de habilitação de crédito. Nós já estamos colocando a data para que seja fixado 19 de junho de 2028, prazo limite decadencial. Bom, aqui tem uma explicação, pessoal, que eu vou pular, mas está no nosso portal. Quem quiser fazer o acesso, e simplesmente acessar de forma administrativa, pode acessar lá o crédito, ou pode através do seu procurador, como vem ocorrendo na maior parte dos casos, sem problema nenhum. Penalidades criminais, tá? Isso é bem importante mencionar, porque tem acontecido vários casos, que a gente vem acompanhando, que o crédito a ser habilitado é o saldo líquido, menos os pagamentos, com pagamentos, menos recebimentos. A gente sabe que muitas vezes, tem credores que esquecem, fizeram o aporte, mas esquecem que fizeram os saques. E muitas vezes tentam habilitar apenas o aporte, sem verificar os saques. Então, a gente colocou assim, as implicações criminais, e não quer dizer que, mesmo uma vez deferido esse crédito, posteriormente, alguma análise administrativa, da administração, seja identificado que o credor efetivamente já sacou o crédito e ainda assim habilitou o seu crédito na tentativa de uma fraude, ele pode ser e vai ser penalizado criminalmente. Então é importante que você tenha muita atenção na hora de fazer habilitação e não tente burlar a administração judicial, porque a gente está efetivamente revisando o cálculo e a gente, por isso, o fato de estar deferido, não quer dizer que não possa ser revisado ali na frente. Tá bem? Bom, como é que funciona a classificação dos créditos concursais?
Como é que funciona aqui o pagamento, tá? Então, a falência segue uma ordem rígida de pagamentos, na chamada de concurso de credores. Como é que ele é feito esse pagamento? Se o dinheiro não é suficiente, é feito um rateio proporcional, observando cada categoria que aqui se encontra. Então, o primeiro a receber é os trabalhistas, até o limite de 150 salários mínimos. O que ultrapassar o limite de 150 salários mínimos de trabalhista, e aqui está incluso o honorário advocatício, ele vai para a categoria dos quirografários. Depois do trabalhista vem a garantia real, depois vem os quirografários. Depois multas, depois créditos subordinados, juros vencidos, certo? O quirografário é a maior parte dos credores que estão habilitados, tá? A grande maioria esmagadora são créditos quirografários, o trabalhista tem um pouco de trabalhista, e garantia real, se eu não me engano, não tem a garantia real. Bom, aqui está um resumo, tá, do nosso quadro geral de credores provisório. Tá? Esse é o nosso provisório. Então, esses números já estão atualizados. Tá? Eu acho que essa audiência pública convocada pelo juízo, ela é importante para que a gente coloque, né, com total transparência, os créditos que a gente já possui habilitados, considerando a decisão proferida de ontem, que determinou a administração judicial, inclusive, a apresentar o plano de pagamento, que deu 30 dias para essa administração judicial, que vai cumprir a rigor com a maior brevidade possível. Se assim conseguimos entregar antes, será entregue antes, mas temos 30 dias para usar, mas já está trabalhando nisso. Então, nós temos até o presente momento o trabalhista, que seria a primeira ordem, 2.999.000, com 722,93, representando 97 credores. O segundo ali, tributos, R$ 1.183, que seria a segunda categoria. E depois os quirografários, nós temos R$ 231.233.716,54, e vai abranger 6.247 credores. Esses credores aqui, 6.247 credores, e esse volume de dinheiro aqui, é o que vai ser agora, dentro dessa decisão judicial, é o que vai ser pago. Pode ser que ele modifique um pouquinho, porque a data limite que o doutor Alexandre fixou de 15 de maio para apreciação ainda está pendente, algumas pequenas, um pouco volume ainda de apreciação, mas que deve estar sendo finalizado agora. Isso aqui não está atualizado, não. Vai ser finalizado provavelmente agora nesse nosso prazo concedido. Né? Então, um total de 240 milhões de reais aptos a serem pagos. Ciclo de pagamentos. É aqui onde eu sei que está todo mundo ansioso para saber quando que eu recebo o meu dinheiro. Então, vamos lá. Data de corte, proferindo decisão judicial na data de ontem, 15 de maio de 2026. É importante, pessoal, que não quer dizer que quem não fez o seu requerimento até a data de 15 de maio está excluído. Não, não está excluído. Até 15 de maio é uma data de corte para aquelas habilitações que foram feitas até essa data. Posteriormente, essas habilitações vão continuar sendo recebidas, mas provavelmente vão ficar, provavelmente não, elas ficarão para um próximo pagamento que deve ser realizado aí na sequência. Nós temos o prazo, então, de 30 dias, então a nossa apresentação do quadro geral de credores provisório é até dia 25 de junho, tá? Então nós temos até essa data de administração judicial para apresentar, juntamente com o plano de pagamento. Então a gente vai consolidar o quadro provisório, né? Não vamos consolidar porque é um provisório, e a gente vai apresentar a forma de pagamento até o dia 25. Previsão de pagamentos após a homologação e transcurso de prazos processuais. Então, até o dia 25 de junho, a gente apresentando isso, vai para o juízo, realmente o Ministério Público, o juiz, para fim de homologação, não havendo recursos, então a empresa pode estar apta ao pagamento. Então, com os prazos processuais, a gente acredita que no segundo semestre, a gente vai estar realizando esses pagamentos aí, para esses credores que estão habilitados. O pagamento está condicionado à ausência de impugnação do crédito, à exceção da parte controvérsia. Se for o caso, poderá ser pago no artigo 16, parágrafo 2º.
Esse aqui é aqueles casos onde o credor, antes que pergunte, ele, digamos que tem 10 mil reais em controvérsia, mas está tentando habilitar 30. Ah, doutor, mas aí como é que faz a parte de controvérsia? Se eu impugnar, eu vou receber, sim. A parte de controvérsia recebe e pode continuar tentando habilitar, né? Comprovar, na verdade, se tiver mais valores, a segunda parte. O segundo ciclo de pagamentos, né? 16 de maio de 26 até nova decisão judicial. Então, a nova apresentação de outro quadro provisório, a apresentação de novo pagamento, tudo vai depender de nova decisão judicial depois de efetuado o pagamento do primeiro ciclo. Bom, a apresentação é basicamente isso, pessoal, mas é importante só frisar, né, que eu acho que todo mundo ansioso efetivamente por os pagamentos, mas eu acho que o nosso objetivo principal aqui é demonstrar os critérios, tá? O porquê que muitas vezes a gente sabe que a gente tem nossos canais de comunicação, a gente tem a nossa equipe lá que recebe diariamente, o João Pedro também, e a gente sabe que tem muitos credores que às vezes, muitas vezes não entendem o porquê do crédito não estar habilitado e acabam, né, se exaltando, ficando um pouco mais agressivos, mas é importante a gente se dizer que um processo dessa magnitude tem inúmeras tentativas de fraude e a gente vem tentando, de todas as formas, coibir essas fraudes. E essas tentativas de fraude, elas vêm em prejuízo a quem efetivamente tem o crédito habilitado. Porque se nós simplesmente não adotarmos um critério rígido e habilitar todo mundo que chega com uma lista dizendo eu já pratiquei negócio aqui no NIC, não ia ter dinheiro para todo mundo, talvez, né? Ou pelo menos eu receber em rateio. Tá? Fim de arrecadação de valores, né? Eu acho que é público notório que os valores apreendidos, né, pela Polícia Federal, né, e disponibilizados, né, a vara de falências, ao processo falimentar, com a anuência do falido, que acabou por simplificar o trabalho e agilizar o trabalho, por isso a gente está conseguindo pagar em tanto tempo, né, eles vão sendo vendidos, como a gente não pode especular o preço do Bitcoin, então eles vão sendo vendidos na medida que se apresentam, vão sendo auditados, e a gente vai recebendo esses valores, e o que a gente pode afirmar é que hoje existe valor suficiente para esse primeiro pagamento, tá? De forma integral. Então, esse primeiro pagamento que a gente já tem aqui, para isso aqui, já tem o direito de dinheiro de forma integral fazer esse pagamento. Então, eu acho que é importante esses critérios, é importante saber quando é que vai se dar o pagamento, eu acho que o pessoal está mais ansioso em saber, né? E agora a gente vai, não sei se a gente tem mais algum esclarecimento. Eu quero passar em resumo para quem nos ouve, assim, está se fazendo um grande esforço, está se buscando abreviar o processo naquilo que é legalmente possível, naquilo que é legalmente autorizado, para, em cerca de um ano da data da falência, fazer o pagamento de cerca de 6.500 credores, num valor substancial, e não só está se criando uma estrutura para que se possa repetir esse mesmo procedimento tantas vezes quantas forem necessárias para pagar a totalidade dos credores que conseguirem se habilitar conforme a suficiência do ativo, e eu posso garantir para vocês que não só, como falou o Dr. Laurentes, que há ativo suficiente para garantir o pagamento de 6.500 credores, como há ativo suficiente para garantir o pagamento dos credores que pendem de habilitação e estão com elas em tramitação, como também eu tenho certeza que haverá suficiência para pagamento dos credores que lograrem habilitar até o prazo decadencial. Ou seja, em resumo, nós estamos tentando beneficiar aqueles que já conseguiram comprovar o seu crédito, sem prejudicar aqueles que ainda tentam comprovar o seu crédito e que lograrem fazê-lo. Quem já fez, eu acho que merece receber o quanto antes possível. Não sei se o Dr. João, o Dr. Scalzilli quer complementar alguma coisa, senão a gente pode passar para perguntas. Antes de passar para as perguntas, eu preciso dizer, quanto ao pagamento ainda, que segundo o inciso 3º do artigo 22, letra I, é responsabilidade dos administradores judiciais praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores. Portanto, 6.500 credores, 6.500 advogados, não peticionem nos autos pedindo alvará individual.
Tá? O que vai acontecer? Vai trancar o processo, vai demorar mais. Tá? Aguardem as informações. Se tiverem já todos os dados bancários de como vai ser feito o pagamento, as procurações, tudo isso vai ser informado pela administração nesse prazo de 30 dias aí para fazer isso. Mas não entupam os autos com pedidos de alvará, que vai acontecer. Ninguém receber. Perfeito, doutor. Só antes de passar a palavra também, pessoal, só friso, né, que a nossa equipe está sempre à disposição para atender partes, advogados, assim como alguns advogados simplesmente nos procuram, né, para fazer perguntas. O doutor Guilherme está aqui na minha frente, já foi várias vezes lá novamente, friso, que tem um grande volume de credores, a gente sabe disso, mas acho que é importante essa comunicação, né, como eu falei, a gente tem os critérios, né, acho que a gente também sempre tem uma visão aberta para entender qual é que é os motivos, qual é que é as angústias, o porquê que de repente não está conseguindo comprovar, talvez auxiliar para ver se alguma coisa, algum meio de prova, ele serve ou não serve. Então, quem quiser sempre pode marcar um horário, a gente está sempre aberto com essa equipe à disposição. Então, vamos passar a palavra agora para os advogados que aqui se encontram para tirar eventuais dúvidas e estamos aqui à disposição. Posso começar, então? Só vou pedir um microfone, porque o doutor tem uma lista aí. Aqui, aí a gente consegue. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem, né? Tudo bem. Agradeço primeiramente esse momento aqui para dirimir as dúvidas do grande público, né? Acredito que todos vocês saibam, eu normalmente falo toda segunda-feira com um grande número de credores da UNIC, mas muitas vezes eles querem ouvir de vocês a resposta do juiz, a resposta da administradora, e aqui estão meus questionamentos direcionados a essas pessoas que, por muitas vezes, sequer têm um advogado, mas que querem ter uma resposta, e eu solicitei a última live que eu fiz, para que eles trouxessem as suas dúvidas, né? E uma delas, então, é referente às fintechs, né? Muito foi me repassado, e acredito que a vocês também, de que o dinheiro que ficou dentro de uma fintech, seja uma Bibank, um Fullbank, Urpay, né? O que está sendo feito algo a respeito, né? Tanto pelo juiz como pela administradora. Eu queria ouvir isso um pouquinho de vocês. Claro, Guilherme, é importante a pergunta, e na verdade é o seguinte, a gente concentrou, lembrando que a falência decretada foi da UNIC, né? Então, essas outras fintechs, outras empresas, né, que talvez possuam ativos, são outras empresas pertencentes ao grupo. Para que seja feita a arrecadação dessas outras empresas, é necessário que seja alguns procedimentos, né? Procedimento de ou ação revocatória, ou ação de DIPJ, ou ação de responsabilidade, né? Então, a administração já está a par, sim. Vem juntando documentação, vem entendendo o cenário. A gente focou muito nesse primeiro momento nessas habilitações, né, sem esquecer, evidentemente, dessa segunda etapa. E provavelmente, na sequência, a gente vai estar ajuizando as competentes ações judiciais para discutir as responsabilidades, né, dessas outras pessoas jurídicas e, se possível, arrecadar algum patrimônio extra, né, que haja nessas outras empresas que formam um grupo econômico, né, que tenham responsabilidade junto da falida. Então, é possível que em algum momento, não estou dizendo que é uma certeza, mas há uma possibilidade em que em algum momento um determinado valor financeiro venha a ser repassado para essas pessoas que estão parcialmente deferidas. Sem dúvida, é o que a gente espera, através dessas ações, é buscar esse patrimônio que consta em outras empresas, né, do mesmo grupo aí, que não foram arrecadadas até o momento, porque, de novo, a falência hoje é da UNIC, mas a gente sabe que tem outras empresas, né, que faziam parte, mas para a gente poder responsabilizar as empresas tem que ter um devido processo legal e ele vai ser ajuizado. Perfeito. Eu tenho vários questionamentos aqui. Para uma disposição, doutora, isso é para isso. A previsão do retorno da publicação periódica dos relatórios, eu acho isso importante, porque muitos credores ficam ali diariamente consultando o seu nome para ver se consta lá na lista de março, na lista de janeiro, na lista de fevereiro. Vai haver esse retorno? Isso vai depender ainda de decisão judicial, doutor, porque a gente adotou esse critério até o presente momento. Então, agora, evidentemente, agora na sequência, vai ter que haver um pronunciamento judicial, novamente, se a gente vai estender o prazo primeiro da administrativa, até quando, e aí se a gente vai continuar fazendo essas publicações periódicas.
Acredito, dentro dos critérios que a gente vem aí conversando, é flexibilizar o prazo maior administrativo para evitar essa judicialização de processos, que ninguém quer, né, abarrotar o Poder Judiciário, né, o trabalho dos colegas, mas a ideia é que provavelmente prossiga. Sobre isso, a experiência de manter aberta a habilitação administrativa, ela nasceu de uma necessidade e ela é razoavelmente pioneira aqui na nossa unidade judicial, exatamente para facilitar a habilitação do credor. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, de como fazê-lo, porque isso não pode ser um ciclo indefinido, porque não pode passar a mensagem, isso sempre me preocupou, eu conversei com o orientador sobre isso, de que o credor pode esperar a solução administrativa para que, se não der certo, tentar a solução judicial. Porque já foi dito aqui, já está grifado ali, a gente tem um prazo decadencial. Tá? Então, assim, e eu disse aqui também nessa audiência, eu tenho vedação legal de adiantar a jurisdição. Tá? O juiz não pode dizer o que vai decidir, porque a consequência de dizer o que vai decidir é não poder decidir, ser afastado do processo. Tá? Mas eu disse aqui que nós estamos focados agora nas atividades de fazer um ciclo de pagamento e que depois disso nós vamos tentar repetir esse mesmo procedimento para que se façam outros ciclos de pagamento, tanto quanto possíveis. Aí vocês tirem as conclusões. O Lawrence falou bastante também antes, na apresentação, a respeito do critério, né, das documentações válidas para fazer a habilitação. Eu gostaria só que ele destacasse melhor e repetir, na verdade, quais são os documentos aceitos pela administradora para validar essa habilitação. Ela não tem um documento específico, a gente não tem uma lista de documentos, porque assim, chega muita coisa para a gente, tá? Eu posso dar alguns exemplos, por exemplo, né? Extrato bancário, print de tela, imposto de renda, enfim, tem algumas... eu acho que tem que ter um indício de prova, né? Pelo menos um indício de prova. O credor tem que pensar o seguinte: quando eu fiz a minha operação lá, algum movimento eu fiz. Como é que eu botei o dinheiro lá? Como é que, né? Então, enfim, pensa, bom, eu botei o dinheiro através do depósito. Ah, mas eu não tenho mais comprovante. Vai no banco, solicita, vai atrás, né? Ah, faz muito tempo. Bom, a gente tem tempo para isso. Então, o credor também tem que ser diligente no seu crédito, né? Ah, mas eu tirei um print. Bom, traz para nós. A gente vai analisar o que chega. Eu não vou lhe dizer aqui o que a gente aceita ou não, mas a gente analisa tudo que chega, né? Tá? Então, o que serve de base de prova, a gente verifica na nossa base de dados para verificar se os valores fecham. A gente não pode limitar a documentação que o credor vai apresentar, porque, conforme eu li aqui para vocês, o artigo 9º, inciso 3º, diz que, dentre eles, é ônus do credor apresentar os documentos comprobatórios do crédito. É isso que diz a lei. O credor tem que apresentar documento comprobatório do crédito que a Justiça, primeiro a administração, depois o Judiciário, vai examinar a suficiência desses documentos comprobatórios. Perfeito. Eu questiono porque muito que chega para o escritório é o seguinte: o meu líder, eu dei o dinheiro para o meu líder e o meu líder usou o saldo dele para gerar o meu crédito dentro da empresa. E é isso que eu gostaria de entender, a cadeia, né, de como a gente faz a apresentação disso para a administradora para validar, né? Eu acho que tem casos assim, bem específicos, né, Guilherme, que é difícil de comprovar. O doutor já levou alguns casos que a gente discutiu, né, que infelizmente vai depender de uma judicialização. Para daí, talvez, sim, no meio, tem mais meio de prova, seja testemunhal, seja, né, dentro de um outro critério, dentro de uma habilitação judicial, para poder demonstrar, né? Mas a gente, assim, às vezes, como o senhor relatou, assim, em alguns casos, para nós é muito difícil fazer o link, né? Ah, mas eu dei o dinheiro para o fulano, que daí a gente não tem uma ligação. Então, assim, eu tenho que ter um milhame, pelo menos, né, de ligação entre, né, o depósito, entre a operação e entre o valor que ele colocou. Tu bem destacaste ali na apresentação, e eu não sei como isso está sendo apresentado no YouTube, né? Eu não estava vendo sobre a possibilidade ou não de complementar o documento para aquele, por exemplo, que foi indeferido, né? Muitos estão vendo hoje,
por uma questão de prazo. Apareceu hoje lá, mudou o status de reservado e foi para um indeferido, um parcialmente deferido ou um indeferido, que é o caso. Se há a possibilidade de complementar essa documentação e ser reanalisada. Perfeito. A gente fez um mutirão agora, em função já dessa nossa audiência pública, e você pode observar que os reservados agora praticamente não tem. Ou foi indeferido ou foi incluído. Mas, como eu vou repetir, o fato de ser indeferido não tira o direito do credor de tentar demonstrar ainda, até o dia ali do prazo decadencial, em 2028, ainda de tentar demonstrar o seu crédito. Tá? Então, o fato de ser indeferido, se ele entender que ainda tem o direito, ele tenta buscar as provas, ele vai atrás das provas, e a gente vai analisar novamente. Não quer dizer que foi indeferido uma vez, a gente não vai analisar de novo, a gente vai analisar novamente. E por último, e acho que é também uma questão interessante, é qual o principal obstáculo que a administradora vem enfrentando hoje, né, para validar a habilitação. Rodrigo, eu acho que o grande número de tentativas de fraude é o que hoje acaba prejudicando um pouco o nosso trabalho e até atrasando, porque às vezes as análises são, né, muito... a gente tem que ser muito criterioso mesmo nessa análise para evitar, como eu falei antes, que aquele que efetivamente tenha o crédito, seja prejudicado, né, dentro de um critério de rateio por aqueles que não têm ou estão tentando habilitar um crédito falso. A gente já recebeu inúmeras tentativas aqui agora, né, de IA, de documento falso, o que você imaginar a gente já recebeu, né? Todos esses credores que tentaram habilitar esse crédito são objeto, né, de denúncia, evidentemente, né, ou serão ao Ministério Público para devidos encaminhamentos legais. Então, por isso eu friso. Não adianta tentar, vou tentar se passa a administração judicial. Se cair na administração judicial dentro da peneira, e a gente vê uma tentativa de fraude, a gente encaminha para autoridades pertinentes para verificar o crime falimentar. Tá? Então, eu acho que esse é o nosso principal hoje problema, né, entrave, acaba prejudicando bastante o trabalho, essas tentativas aí de habilitação a qualquer custo. Né? E aí tem casos que, infelizmente, talvez a pessoa participou, investiu, fez o aporte, mas não está conseguindo comprovar por inúmeros motivos. Né? E, infelizmente, esse credor talvez não receba o seu crédito. Além da documentação, toda a jurisprudência diz que o credor tem a disponibilidade do seu crédito e a disponibilidade de habilitar ou não o seu crédito, tanto em recuperação judicial quanto em falência. É que nem tu ser credor do teu colega ali, se tu não quiser, não te cobra, se não quiser te cobrar. Então, além da dificuldade documental, que a gente sabe que é um processo que pode ser dispendioso, principalmente para quem não conhece a tramitação do processo de falência, ele pode eventualmente ter um crédito de valor muito pequeno. E pode, não vou me interessar em fazer essa habilitação, porque não vale a pena, como disse o doutor Lourenço, eu corri atrás lá do extrato bancário de 2021, juntar essa documentação, ingressar no site, fazer a habilitação, acompanhar o processo ou, eventualmente, ter que contratar um advogado para isso. Então, a gente sabe que alguns créditos podem ser sequer habilitados. A gente tem noção disso, mas o nosso interesse é produzir o maior número de habilitações, arrecadar todo o ativo possível. Por hora, está se arrecadando o ativo do CNPJ, da UNIC e do CPF do falido, que voluntariamente abriu mão e concordou com o redirecionamento sem a necessidade de uma ação pessoal de responsabilização do falido. Isso é importante também, porque esse prazo de pagamento em 1 ano também só é possível por causa disso. Houvesse resistência do falido com a necessidade de um processo judicial com instrução, contestação, sentença de primeiro grau, apelação e trânsito em julgado, para fins de se poder liquidar o patrimônio pessoal, nós não estaremos fazendo o pagamento agora, ou pelo menos não nesse valor. Perfeito. Mais alguma? Eu estou por encerrar. Mais alguém? Claro. Boa noite a todos. Muito obrigada por essa audiência. Realmente ela vai nos ajudar bastante a esclarecer para os nossos credores, né? Para quem a gente está trabalhando, enfim. E quero dizer também que aqui os nossos credores, os credores da UNIC são
o foco, né? Tudo está sendo direcionado para que eles possam receber. Estão me ouvindo bem? Tá. Para que eles possam receber os valores que eles realmente investiram e têm direito a esses créditos. Bom, eu tenho assim, eu vou fazer algumas perguntas que talvez que eu até já sei a resposta, mas como a gente está numa audiência pública e, né, o pessoal quer ouvir algumas respostas, então talvez vocês não achem elas tão importantes, mas elas são. Não, é como eu disse, como o pessoal está em casa, são credores, eu acho que a gente, como advogados aqui, esclareceu, nem que seja o óbvio, tá? Exato. Algumas coisas já até responderam para mim, né? Sobre a questão das correções até o final, isso aí o pessoal me perguntou bastante, porque alguns estão habilitados com valores menores, né? E eu tenho, essa semana, recebi documentos de cliente que já está habilitado com valor menor e ele, pelo que eu vi agora com a documentação, é bem maior o valor dele. Então, eu vou poder fazer essa correção, né, independente dele receber esse valor pequeno ou não, né? Isso, até a data da falência o crédito é corrigido, né, por um critério, e da data da falência até o pagamento, ele vai ser corrigido por outro critério a ser definido pelo juízo que ainda não definiu o critério de correção. Deixa eu explicar o porquê disso, porque o pessoal tem que entender porquê. Não é uma sacanagem, pô, a data. Essa até é recente, é 1 ano atrás. Mas a gente tem falências que a data da habilitação do crédito é até em padrão monetário diverso. Depois tem que se mudar o padrão monetário, corrigir e aí pagar. Por quê? Tem uma coisinha que se chama em latim, desculpa quem está ouvindo na live, nós vamos falar em latim, que é o par conditio creditório. O que eu preciso fazer? Eu tenho que colocar os credores na mesma situação. Então, o credor tinha um contrato lá que tinha juros de 1% ao mês, o outro tinha um contrato que tinha juros de 15% ao mês. Vamos falar em tese, uma outra falência, que a falência era devedora de banco, devedora de contrato de exportação, devedora do fisco. Cada um tinha o seu critério de correção, de juros, correção monetária, ou seja o que for. Isso é válido até a data da falência. A partir da data da falência, tem que saber quanto que aquela empresa devia naquela data. Depois, a partir de então, a gente só faz incidir a correção monetária para fim de pagamento até a data do efetivo pagamento. Ah, só correção monetária não tem juros? Juros só se depois de pagar todo mundo sobrar, aí se recalcula para fim de pagar juros. Então, os credores que estão ouvindo, vocês vão ter o valor do crédito de vocês lá em 2025, mas vai ser pago na data do pagamento 2026. Quem receber em 2027 vai ser corrigido até 2027. Critérios oficiais de correção, tá ok? É importante. Bom, sobre a base, né, de dados da UNIC, né, eu gostaria que falasse um pouco sobre isso. Essa base de dados, ela é completa até o final do fechamento da UNIC, a que existe dentro do processo. Em nenhum momento ela vai ser disponibilizada para nós, para os procuradores ou para os credores. E essa base de dados, por exemplo, muita gente fez aportes bem no final ali, naqueles últimos meses, quando já nem poderia mais retirar ali, mas faziam um depósito que acreditavam que ia voltar, enfim, né? Então, eles têm muitas dúvidas sobre isso. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Arthur, vamos lá. Como a gente falou, né, a questão dessas listas aí, essa base de dados que corre, né? Como eu falei, tem várias bases, né? Vários advogados, os credores, mas eu tenho uma lista, eu tenho uma base de dados aqui, consegui a base de dados lá da época do passado. Nada disso para nós é oficial, né? Então, por isso que a nossa base, que a gente foi franqueada sob sigilo, porque está dentro da Polícia Federal e foi franqueada da Polícia Federal para a Administração Judicial, por isso que a gente não disponibiliza, ela é uma base de dados, mas, como eu disse, a gente utiliza ela de forma subsidiária, né? Eu não posso simplesmente pegar essa base de dados que está lá, porque ela é uma planilha, né? Então, a gente usa de forma subsidiária porque ela enche contas os logins, ele tem um indício de prova. Então, se eu tenho um indício de prova de um credor e eu confronto com essa base de dados, para nós, né, eu não vou chamar de oficial, porque é a fidedigna, porque é a que nós tivemos acesso no momento da operação, ela nos faz crer que aquele crédito efetivamente existe, né? Então, é um indício muito forte, porque eu tenho um indício, eu confrontei, então, assim, é o que a gente consegue de melhor
de mais próximo da certeza, né? Mas é uma lista extensa e aí tem que fazer uma depuração da lista, né? Porque também tem os pagamentos, tem os valores que foram retirados, tem os aportes, tem as saídas, tem credor que não tem mais nada, que uma vez aportou R$1.000, mas aí com o lucro, enfim, quem estava vendo a operação tirou 10 mil, então ele aportou 10 mil e não tem mais crédito, né? Então essas conferências a gente consegue fazer, né? Mas em função do sigilo a gente não consegue, né, evidentemente, fornecer. Mas repito, a gente utiliza ela de forma subsidiária. Apenas a lista, apenas mesmo que essa base de dados não nos serve para fazer as habilitações sem ter outra fonte, né, de habilitação do pessoal. E ela está atualizada até o final do período ou não? Esse é um ponto, porque ela foi apreendida no momento da operação. A operação foi no dia... Acho que tem aqui. 17 de outubro foi a operação. Então, até essa data, que ela foi apreendida nessa data, acredito que até essa data ela tem. Tem esses dados. Exato. Por exemplo, um credor, ele tem anotações, tá? Tem alguns nessa situação. Então, ele não tem documento nenhum, ele não tem prova nenhuma, mas ele tem lá uma anotaçãozinha no caderno dele, onde diz o código, o valor, a data que ele aportou. Não tem os valores que ele sacou, não tem. Tem aquelas anotações, tá? Eu fiz os logins. Então, ele tem aquela informaçãozinha básica. Ele botou lá no caderninho dele isso, o código, o login, o valor e a data que ele fez aquele depósito. Não tem os saques, não tem nada. Isso vai servir como prova? Senhora, desculpa, doutora, você tem um papel assim, anotado? Um login. Não, eu digo assim, porque se daqui a pouco, tá, tem coerência, tá lá na minha base de dados, que ele realmente, esse login existe, esse código existe, vai servir como prova? Não, infelizmente não, porque, né, tem que ter um indício de prova concreta, né? Se uma anotação no papel pode ser feita a qualquer momento, então, por isso que eu digo, a gente analisa todos os casos, tá? Mas assim... Vamos imaginar que ele fez 10 aportes e que um deles ele tem um documento, mas ele tem lá os... Não, se ele tiver um documento, que seja um só de 10 aportes, talvez aí com base na nossa base a gente consiga identificar. Então, se ele tem um documento, né, pelo menos de um ele vai conseguir, ou a gente consegue puxar talvez alguma situação. Alguma informação. Mas aí tem que analisar cada caso concreto. Eu só complementar que eu já disse aqui, preciso enfatizar, a prova do crédito é o ônus do credor. Tá? Então, assim, ele pode fazer a prova inicial, ela pode ser complementada, mas vamos pensar numa outra situação, que é, por exemplo, eu vou emprestar dinheiro para a senhora e vou anotar num papel e a senhora nem assina, só eu tenho anotado aqui que a senhora me deve. Depois eu vou cobrar na justiça o dinheiro que a senhora me deve. Fica complicado. Sim, mas a gente precisa esclarecer isso. Claro, não, sem dúvida. Eu sei que o pessoal que está lá em casa está com a expectativa de que... Eles perguntam, Não, mas é importante o pessoal que está ouvindo, assim, entender que tem que ter um indício de prova concreta, né? Então, assim, pensem, vão atrás, verifiquem, banco, principalmente, é o que mais tira, acho que é o que eu mais, né? Aquele que fez uma transferência, enfim, né? Tenta dessa forma, né? O dinheiro veio de algum lugar para algum lugar. Então... Mas aí é que tá, tem muitas pessoas que trabalhavam, por exemplo, só com a Mibank. Ele fazia os depósitos lá, ele tirava de lá aquele dinheiro, a Mibank fechou, não tenho status da Mibank, não tenho nada, fiquei no zero. Talvez, no segundo momento, quando a gente interpor essas outras ações que a gente comentou, que talvez tenha essas outras empresas coligadas, e esse pessoal tem algum comprovante dessas outras empresas, se procedente for o pedido, pode ser uma nova oportunidade de ele demonstrar o crédito. Então, hoje, talvez ele não tenha, mas amanhã pode ser que tenha. Então, se ele tem esse comprovante de outro aporte em alguma empresa do grupo, guarde que talvez no momento seguinte ele vai conseguir. Exato. Acho que é isso, por enquanto. Imagina. Então, volta para cá, por favor. Só mais um. Tem problema. Foi dito agora, né, sobre o papelzinho lá que não tem a assinatura da Unic. Eu tenho, por exemplo, clientes que têm o documento da Unic dizendo quanto a Unic deve para eles. Então, lá no final, a Unic mudou
a forma de que era realizado o pagamento, era de login, virou para o CPF, e aí tem um documento que tu enviava para um escritório de advocacia e o escritório te retornava com o valor, né, que era devido pela UNIC. Esse documento serve como prova? É um documento oficial da UNIC? Isso, no escritório que apresentava a UNIC. Não, é difícil ele falar assim, vale ou não vale, né? Mas, como eu falei, todos os meios de prova a gente analisa, tá? Então, se entender que pode ser um meio de prova, manda para a gente. Assim, ó. Não. A fixação da habilitação administrativa dos critérios, que foi aquela decisão que foi juntada, foi demonstrada aqui, ela serve para a habilitação administrativa. Por quê? Porque a gente precisa ter um critério de segurança, porque estou fazendo uma habilitação diretamente ao administrador por documentos que, por vezes, não é uma sentença judicial com trânsito julgado demonstrado no meu crédito. Então, a gente precisa ter um rigorismo formal, precisa fixar os critérios e criar. Mas eu não posso mudar a lei. Tá? Então, eu vou ter que dizer de novo. Se o credor não atende aqueles critérios, não conseguiu a habilitação administrativa, mas ele está convicto de que ele tem documentos que podem gerar habilitação, ele vai ter que fazer a habilitação judicializada com os documentos do artigo 9º, lá para fins, com todos os riscos que eu coloquei antes. Tá? Administrativamente, que é uma forma acelerada, uma forma facilitada, a gente precisa ter critérios de segurança. Depois, se quiser judicializar, tragam o que tiverem com os riscos da ação. Eu não sei se o doutor falou, tá, mas a gente tem aceitado lá que é um relatório de ganhos, que é um que vem da própria UNIC, é um relatório de ganhos financeiros e tal, que eles tinham tipo um relatóriozinho. Esse relatóriozinho a gente tem aceito. Eu estou pedindo aqui para o credor para me mandar o documento já. Talvez agora o pessoal lembre depois dessa. Agora foi a nossa live aqui, né, Antônio? Talvez o pessoal lembre se tem algum indício de prova para poder juntar. Mas é importante que fique bem claro isso, né? O credor tem que ter um indício de prova, tem que ter sido diligente no momento como a gente falou, você vai fazer um negócio, tem que ser diligente, faz parte do mundo jurídico, né? Você não pode simplesmente pegar um dinheiro e jogar ao vento no investimento sem ter, no mínimo, uma segurança jurídica. Depois, como é que eu vou cobrar esse dinheiro na justiça se o cara não me pagar? Né? Isso tem que fazer o pensamento. Então, mas como eu falei, a gente pode judicializar, mas pode fazer administrativo e tentar lá com a gente? Pode, a gente vai analisar, sempre que a gente analisa, nunca se negou a analisar nenhum pedido que foi feito, por mais absurdo que esteja, né? Então, a gente está analisando até os fraudulentos, a gente analisa. Então, se chegar o pedido, a gente vai analisar. Enquanto ele me manda aqui o documento, vou fazer mais um questionamento, que é o seguinte: há a possibilidade de requisitarem a falida o relatório? Eu sei que eu já conversei com o doutor Alexandre, já conversei também com a Laura, mas é para o grande público a informação. Eu posso responder isso porque já tem decisão nos autos. É direito do credor obter os documentos que fundamentaram o resultado do seu pedido de habilitação de crédito, do próprio. Tá lá na lei, vai ser feita a verificação administrativa do crédito e o administrador diz não, e está aqui à disposição os documentos sobre o teu crédito que foi negado por isso e por aquilo. Posso ver o documento de todo mundo? Não. Tu não pode ver o documento do João, o documento do Scalzilli, tu não pode ver o documento dos outros. Tu tem direito a acesso ao teu documento que fundamentou o exame do teu crédito. Mas eu quero ver o documento do João porque eu sei que o crédito do João está errado. Tu pode entrar com uma impugnação judicializada de crédito dizendo que o crédito do João está errado, porque eu sei que era 5, que a gente foi junto e vocês lançaram 10. Nessa impugnação virão os documentos que fundamentaram a decisão sobre a habilitação do crédito do João. Então, o que significa isso? Eu tenho acesso aos documentos que ensejaram a decisão da habilitação do meu crédito ou daquele crédito que eu vou impugnar fundamentadamente. De modo judicial, né? Não, eu digo a administradora solicitar para a falida, não eu como advogado
advogado de credores. Se não me falha a memória, depois também aqui pode me ajudar ali, mas eu acho que no termo de comparecimento do falido, ele informou que não tinha, né? Ele informou no termo de comparecimento as declarações de falidos que ele não tinha o documento. E outra coisa, solicitar documentos está na lei, em tese, não em tese, em concreto disposto na lei, o falido tem o dever de entregar à administração judicial todas as informações de documentos que lhe forem solicitados, documentos oficiais. Ele tem o dever de entregar a sua contabilidade oficial. A gente não está falando de documento oficial aqui. Então, a gente tem que seguir os critérios, conforme eu disse, na legislação administrativa, os critérios da máxima segurança. Tá? Nós fizemos o filtro da máxima segurança com a celeridade, com o aproveitamento dos atos e até com bastante compreensão a situação peculiar desse processo, onde as pessoas não tinham um contrato assinado dizendo que é extrato, depósito bancário em agência oficial vinculado. Não era essa a atividade da sociedade que faliu. Não era dessa forma que funcionava. Então, compreendendo isso, compreensivos quanto a isso, a gente admitiu formas várias de habilitação de crédito com base no fato de que o credor traz, nos dele, os documentos comprobatórios que ele tiver para tentar comprovar seu crédito. Tá? Mas a gente não pode falar em específico, tem um documento XYZ que pode aparecer. Não tem como fazer isso. Tá? Se alguém também mais outros advogados quiser falar, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. No caso, assim, a base de dados de vocês ela não está atualizada até o final, né? Pela possibilidade mesmo. Mas vamos imaginar que o credor ele tem a documentação de algo que não está na base de dados. Ele vai ser habilitado? Se ele tem a documentação, sim. Como eu falei, a base de dados é utilizada de base subsidiária. Tá? Então, se tem documentos de forma contundente, no convencimento da administração de que efetivamente ele tem o direito ao crédito, talvez não precise. Como eu falei, a gente usa de forma subsidiária, nem sempre é necessário. Os documentos são tão claros e óbvios que por si só já se bastam. Tá? Como ficam essas revisões dos chamados zerados? Assim? Como é que fica isso? A previsão de reanálise individualizado disso? Os reservados ali que vamos imaginar que alguém não apareça ali, né? Ele sabe que ele tinha o valor, ele se habilitou, não tem prova e não aparece na base de dados e ele também não tem o documento final, que nem no caso anterior. A pessoa vai ter alguma... minha pergunta é assim, lá no final vai ter alguma análise em relação a isso? Essas pessoas que ficaram meio que no limbo, assim? Ele depende de uma análise complementar, ele pode juntar o documento, mas assim, na medida que ele é indefinido, né, ou ele traz novos documentos para possibilitar uma nova análise, ou ele vai para o judicial. Né? Não tem outra alternativa. Ou realmente o direito dele foi negado. Né? Então, e aí dentro daquele prazo para não precluir. Exato. Obviamente. Perfeito. É isso aí. É isso? Imagina. Mais alguém quer? Só vou retornar aqui a questão que eu estava Ninguém? Não vamos aceitar comprovante agora. O e-mail que o cliente recebe é do Nelson Williams. Vem um e-mail, unique@nwadvogados.com.br, e aí contém o nome dele, o CPF, telefone, endereço, o valor a ser recebido e um comprovante que é um anexo, um memorial de cálculo. Com o total de faturas pagas, total de saques e total a ser ressarcido. Eu acho que tem que submete. Como eu falei, tudo que vier a gente vai analisar, tá? Assim é difícil de prontos e aceito, não aceito. Mas submete que, como eu falei, se tem um meio de prova, talvez tenha aí um demonstrativo, talvez um espelho da própria Unique, não sei qual é o vínculo do Nelson Williams com a Unique, por exemplo. Então a gente tem várias coisas que tem que linkar para a gente poder entender se efetivamente serve de meio de prova para a gente consultar talvez uma base de dados para nós ir adiante na nossa análise. Tá? Mas, como eu falei, manda que a gente analisa. Mais alguém, pessoal? Doutor Alexandre?
Então, eu vou me despedir e passo, pode ser? Se eu quero ainda falar um pouquinho. Tá. Não, então tá bom. Não, vou me despedir, eu só vou agradecer então ao presente de todos. Pessoal, dizer mais uma vez que nossa equipe está à disposição. Esperamos ser esclarecidos aqui algumas dúvidas. Acho que o mais importante é que espere da administração e reforce a administração judicial. Não é inimiga de credor, tá? Ela, muito pelo contrário, a gente quer agilizar ao máximo o pagamento. A gente trabalha com a administração judicial já há muitos anos. Recentemente, nós estamos pagando uma falência de 30 anos. A gente está pagando os créditos agora, tá? A gente assumiu a falência já em andamento e estamos pagando os créditos agora. Então, sim, uma falência que está recebendo o primeiro pagamento como reforço em menos de um ano, né? Então, o pessoal que às vezes não está acostumado, habituado, realmente é um privilégio que possa receber e que tenha dinheiro suficiente para pagar, tá? Então, a gente vai continuar trabalhando, a gente está do nosso lado aqui, a gente vai fazer o máximo possível cumprir os prazos processuais que o doutor tem nos concedido. Se conseguir antes, será apresentado antes, tá? E não vamos medir esforços para que o pagamento ocorra de forma mais célere possível para todo mundo nessa primeira leva. Obrigado pela atenção de todos. Passo a palavra ao doutor Alexandre. Uma boa noite. Também queria agradecer a presença de todos que estão aqui na sala presencialmente, quem nos acompanha pelos meios eletrônicos, e passar para vocês que nos ouvem a informação que a Vara Empresarial Regional de Novo Hamburgo, ela lida com processos, não só com processos de insolvência empresarial, falência, recuperação judicial, mas com processos societários também, que gera, que nós temos em administração nossa, cerca de 3 mil processos. Hoje a gente está conversando sobre um processo. Então, eu queria agradecer o trabalho dos servidores que trabalham diligentemente, que fazem andar essa máquina do judiciário, na presença do Edson, que veio aqui, servidor da Vara Regional Empresarial, que veio aqui participar do evento, convidado por mim, para colher alguma informação, algo que tiver aqui que impacte no nosso trabalho. E que nós estamos aqui à disposição de todos para fazer andar não só esse processo, mas todos os outros processos. Não é deferido nenhum tratamento especial, e sim essa audiência pública é uma maneira que nós encontramos de nos comunicar com todos os credores de forma direta, objetiva e precisa, e deixar à disposição os dados, os meios pelos quais eles podem obter os dados do processo, e que fiquem cientes que isso vai, esse procedimento de realizar esse pagamento dessa forma séria vai tentar ser repetido para até que todos possam ser satisfeitos. Não sei se mais alguém quer dizer algo. Então, eu dou por encerrada a audiência pública, agradeço a presença de todos e finalizo agradecendo à OAB, que tão gentilmente nos emprestou o local para que a gente fizesse esse evento. Muito obrigado.